e no seu verso de número 7. João capítulo 21 e versículo de número 7. O Evangelho é de Jesus e quem escreve é João. E eu quero enaltecer o nome de Jesus porque nós temos uma rotina, né, de viagem, de compromisso com Deus pelas manhãs, de domingo, e durante o dia, transmitindo na sexta a palavra, hoje de manhã a palavra, sábado a palavra lá, e hoje vamos fazer jus uma vez mais. O corpo está até com umas tremedeiras, fraqueza, mas o Espírito está forte. Tem mais alguém aqui forte com o Espírito? Diga glória a Jesus. E a semana está só começando. Glória! Vai ser bom demais essa semana, viu, irmãos? Diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado. Fala nos nossos corações uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos mudar. Pode sentar? Muda só. Me ajuda. Agora começa. Me ajuda aí que eu estou bem tranquilinho. Os dedinhos suaves, macio. Me ajuda aí. Nós vamos decorrer aqui dessa mensagem. Pelo menos 30 minutos de mensagem. Nós estamos, querido, diante da ceia do Senhor. E é importante saber o que e como nós chegamos aqui. Nós somos um projeto de Deus. E o projeto de Deus começa desse jeito: no fracasso de alguém. Nós vemos aqui, essa leitura que fizemos foi feita na segunda multiplicação dos peixes. Eu gostaria que você voltasse à primeira multiplicação dos peixes, porque a primeira multiplicação tem tudo a ver com a última multiplicação. Porque multiplicações tem tudo a ver com o Calvário. Multiplicação tem tudo a ver com a escolha que Jesus faz por nós. Porque a Bíblia diz que quando os discípulos estavam na praia, sequer pensava em alguma situação de mudança de vida. Pedro estava ali lavando redes, porque a noite inteira não apanhou nada. Os discípulos estavam com ele, dizemos André, João, os discípulos que sempre esteve com Pedro, porque Pedro era um homem que conhecia de pesca, e por causa disso tinha pessoas com ele. E é interessante que Deus, quando escolhe pessoas, direciona pessoas, Ele vai colocar pessoas do seu lado com as mesmas características do que você faz. E lá estava Pedro lavando as redes, de repente uma voz, uma aproximação. Eu gosto dessa aproximação. Jesus aproxima da praia, ali começa um diálogo que não parou nunca mais. Ali começou uma voz sendo dita, uma voz que soou o coração de um homem que nunca mais parou de falar. Porque tem voz, irmãos, que a gente quer rejeitar pela circunstância da vida. A gente fala assim: eu não quero ouvir mais essa voz. Mas essa voz que Pedro ouviu ali na praia naquele dia
era uma voz que traria a ele uma vida em abundância, que ele só descobriria se ele desse ouvido a essa voz. E a Bíblia diz que a voz falou o seu coração, e a voz é de Jesus. E falando para ele: Pedro, volta ao mar e lança novamente a rede do lado direito, porque tem algo para acontecer hoje na sua história. Tem algo que você ainda não viu acontecer, tem algo ainda que vai surpreender a sua vida, e isso só vai acontecer por causa que eu estou liberando uma palavra para você. Talvez os seus amigos já liberaram a palavra: vamos jogar desse lado, vamos jogar do outro, vamos jogar para frente, vamos jogar para trás, vamos jogar para a retaguarda, e nada aconteceu. Inclusive, Pedro, até por de várias vezes você ouviu a voz dos seus amigos para jogar do lado direito, só que agora não é a voz do seu amigo, agora é a minha voz. Tem alguém aqui que percebe que você já fez muitas tentativas, que o pai, mãe, médico, doutores, patrão mandou fazer, não aconteceu nada, mas mediante uma voz de Deus na tua alma, alguma coisa mudou. Eu estou aqui porque eu ouvi a voz de Deus, onde todos fracassaram, e Deus falou assim: você, por ouvir a minha voz, eu vou fazer você viver coisas extraordinárias. Por ouvir a voz, ele lança a rede onde ele já lançou inúmeras vezes. É bem verdade, querido, que ali ele está agora experimentando uma das maiores e extraordinário milagre, o milagre da multiplicação. Eu gosto dessa multiplicação, irmão, porque isso muito nós buscamos nos nossos dias. Quem que não quer prosperidade? Quem que não quer multiplicação? Quem que não quer viver a abastância? Eu sou um deles. Tem mais alguém aqui comigo? Mas inúmeras vezes, meu Deus, isso aqui mexe com minha alma, amados, porque Jesus vai falar assim: olha, você é capaz de deixar os milagres, as multiplicações, para continuar andando comigo, me servindo, estando na mesa comigo, passando dificuldade comigo, entrando em mares abertos e dizer: Senhor, e não é por mim, é por ti, Jesus, não é pela minha causa, é pela tua causa, Jesus, que eu estou disposto a enfrentar desafio. Tem mais alguém aqui que está disposto a enfrentar desafio por Ele? É bem verdade, querido, que todos o cenário que nós estamos vivendo hoje é o cenário onde as pessoas ficaram. Você vai notar que algumas pessoas não te acompanham mais, porque elas foram atraídas pelos milagres. Algumas pessoas não te acompanham mais, porque elas foram atraídos pelos bens, pelos milagres que aconteceram e sucederam na tua vida. Eles não têm mais prazer de acompanhar o Mestre, eles estão satisfeitos com a multiplicação recebida. Mas eu tenho uma voz de Deus aqui nessa noite para falar na tua alma: não deixa de lado as coisas que você recebeu, porque tem muita coisa ainda para ser vivida. Quem crê, levanta a mão, porque o Deus que fez o milagre ontem é o mesmo Deus do hoje e do amanhã, porque Deus cumpre palavra. Quem crê aqui que Ele cumpre palavra? Nós estamos impressionados com o que Jesus fez. Aí nós queremos usufruirmos dos nossos milagres. O que é um milagre para mim? Um carro zero. O que é um milagre para mim? Uma cura que eu recebi. O que é milagre para mim? Um bom emprego. O que é milagre para mim? Uma casa, móveis lindos, TV de 50 polegadas e tantas outras mais. Isso é milagre? Legal. Mas você está disposto a deixar esses milagres de lado e continuar seguindo Ele, dizendo: Senhor, se depender de mim, eu estarei na tua presença. Tem dois aqui pelo menos. Pedro não se conforma com os milagres da multiplicação, com as coisas lindas e belas que estava presenciando, porque o homem de Deus sabe que o Deus que ele serve tem infinitamente mais daquilo que você já viu. Tem alguém aqui para receber essa palavra profética? Deus fará na tua história algo infinitamente mais do que já tem feito na tua história.
Eu gosto de Jesus, irmãos, e a cada dia eu me impressiono com o que Ele faz, com o que Ele diz na nossa alma, com o que Ele esclarece na nossa mente. É gostoso falar dele. Eu sou portador de uma mensagem só. Pergunta: qual bispo? Jesus. Eu não tenho outra. Eu só sei falar dele. E por falar dele, eu quero seguir ele, porque eu sei que seguindo ele, eu terei outras coisas para falar dele. Quem crê que Jesus ainda vai revelar coisa para você que você ainda não viu? A Bíblia diz que Pedro deixa. Dói, mas ele deixa. O coração hoje da nossa geração não deixaria, como não tem deixado. Tem muita gente agora que não veio da ceia porque a sua TV é tão grande, a sua cama é tão confortável, o carro é tão bom, o emprego é tão... Tem gente que é tão ganancioso que ele tem 3 serviços na hora do culto. E Deus está falando assim, porque você não sabe o valor de andar com Jesus. Quem pode dizer glória a Jesus, hein? Vai coxar, mas Jesus vai falar aqui, irmãos. Tem gente que arruma serviço na hora do culto, pior, na hora da ceia, porque acha que Jesus não tem importância mais. Está vivendo as multiplicações. E essas multiplicações que aconteceram, sabe o que Jesus chama elas? De migalhas. Não coloque o seu coração em coisas corruptíveis que a traça e a ferrugem consome, mas fica com Ele. Abrace Ele e fala: Jesus, eu vou segurar na tua mão. Se o Senhor me levar hoje para o estudo da palavra, eu vou. Se o Senhor me levar hoje, Jesus não te deixou a mão quando você levantou pela manhã. Ele pegou e falou assim: vamos lá consagrar a vida, filho. Vamos lá na ceia hoje, filho. Deus ainda pega na mão de filhos. Tem alguém aqui hoje que sentiu o toque da tua mão, trazendo você à casa dele. O problema dessas pessoas que já não consideram mais ele, que ele fala assim: não quer minha mão, eu darei para outros, eu vou servir a outros, eu vou ajudar a outros. Pedro estava bem animado com aquilo que Jesus estava fazendo, que ele deixa tudo e ele dá um toque para Simão, ou para André: André, vem junto, viu? Felipe, vem junto. João, vem junto. Quem hoje na sua casa, os seus irmãos, seus amigos não ouviram, mas você deu um toque a alguém e falou assim: vamos junto, porque Jesus vai fazer coisas na nossa vida. Eu convido a você, durante essa mensagem, se você puder, e Deus tocou no meu coração para que façamos isso. Pergunta: o que, bispo? Que você vem na tua alma alguém que você sabe que Jesus ama ele tanto, mas ele tem abandonado a Jesus. Manda uma mensagem para ele. Pode ser durante o culto mesmo. Pega o seu WhatsApp, manda uma mensagem, fala assim para ele: Jesus te ama e está te procurando. Pode mandar, pega o WhatsApp, lembra de alguém, põe na gravação, põe aí no comentário, fala assim: ei, Jesus te ama e está te procurando. O problema, irmãos, que naquele episódio Jesus fala assim para ele: eu vou subir para o monte, e é necessário que vocês atravessem para o outro lado. Vocês têm com vocês os pães que aconteceu, o outro milagre da multiplicação do pão, porque Jesus, aonde ele vai, milagres acontecem. E o milagre da multiplicação do pão, o pão não estava na mão dos discípulos, o pão estava na mão de um menino pequeno. E no meio, Felipe vai lá, porque tem gente, irmãos, que é especialista em indicar alguém para Jesus. Tem gente que já perdeu essa referencial. Ele indica problemas para os seus amigos, ele indica dificuldade para os seus amigos, ele indica fofoca para os seus amigos, mas ainda tem Felipe no nosso meio dizendo: Jesus, tem um ali que tem alguma coisa para que a tua obra seja abençoada, para que some conosco, para que ire conosco. Tem alguém aqui para dizer: Senhor, conta comigo, porque eu quero ainda apresentar alguém para o Senhor. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que arrastam pessoas de dentro da igreja, pastor Renato.
já não evangeliza, mas é uma fofoquinha lá fora da igreja, é uma fofoquinha ali no WhatsApp, para tirar a pessoa. Mas Deus está dizendo, tem um Filipe no meio do povo ainda, que vai atrair para Jesus, dizendo, Jesus, tem alguém que vai unir a nossa força. Tem pessoas que têm facilidade para passar, mas tem pessoas com facilidade de apresentar para Jesus. E a Bíblia diz, querido, que naquele episódio, depois da grande multiplicação dos peixes, agora a grande multiplicação dos pães, e ali todo mundo se farta, e lá estavam os discípulos juntos, porque se você está impressionado com a primeira multiplicação dos peixes, se prepara para o vento dos pães, porque junto com o pão vem peixe também. Não, eu vou repetir. Sabe o que Deus está falando? Pedro, eu te chamei para ser ganhador de almas, de homens, alma. Mas só que tem um detalhe, Pedro: o peixe sempre vai estar na tua mão. Tem pão, Pedro, mas também terá o peixe para você lembrar. O Deus que proveu lá atrás vai suprir também aqui na frente. Tem alguém aqui comigo que acredita que Jesus faz? É de verdade, querido, que aquela multiplicação acontece. Os cestos são cheios. Os cestos dos discípulos são cheios, e eles pegam o restante, colocam no seu cesto, e Jesus dá uma ordem para ele: atravessa o mar, porque eu vou subir ali no monte, fazer uma oração, e eu estou dando uma ordem para vocês: pode ir, que vai estar tudo certo, a travessia será tranquila, porque eu estou ordenando para que esteja. Quando ele estava no meio do mar, veio uma grande tempestade. É aqui, irmãos, que muitos murmuram, criticam, desanimam, fracassam, se entristecem, mas no meio daquela grande tempestade, que não foi Jesus que mandou essa, no meio daquela grande tempestade, os discípulos não murmuravam, os discípulos ainda remavam. Não, eu estou falando com pessoas aqui que mesmo diante da enfermidade você está aqui remando, que mesmo mediante as fofocas você está aqui remando, que mesmo mediante o diz que me diz você está aqui remando, mesmo as intrigas, meu Deus, os ciúmes, a inveja, você está remando, e Jesus está falando por você remar. Eu vou trazer providência sobre a tua vida. Tem gente aqui que crê, levanta a mão, porque Deus é o Deus que socorre nos momentos difíceis, porque você não para. Se parar, Jesus não gosta daquele que retrocede. Se desistir, Jesus não gosta daqueles que põem a mão no arado e olha para trás. Ele não tem prazer nesses, mas aquele que continua remando. Não olha para o teu irmão ao teu lado, ver se ele tem cara que está remando. Se ele continua remando, Jesus vai se te prepara, porque você vai passar para o outro lado. Diz que no meio daquela grande nuvem escura durante a noite, a tempestade está atingindo, mas eles estão remando. Irmão, mesmo que seja com um, continue remando. Mesmo que seja com dois, continue remando. Mesmo que seja só você, continue remando. Porque o Deus que falou que você vai atravessar não vai te abandonar. Diz a Bíblia, querido, que a escuridão era intensa, não dava para ver um palmo na frente. Mas Jesus veio. Jesus está vindo sobre as águas. Aquilo que estava trazendo pavor, medo, temor para eles, Jesus estava andando sobre esses problemas que eles estavam vivendo. Um aleluia ali para quem crê que Jesus está pisando aonde você está temendo. Pastor, esse inimigo está levantando, mas Jesus está pisando. Pastor, a prova está grande, mas Jesus está pisando, dizendo assim: eu já venci por você, meu filho, eu já venci por você, minha filha, não temas, porque eu estou contigo. Pedro ali poderia sair de cena como bom nadador, pular, porque tem gente que é mais fácil pular do que enfrentar remando. Eu vou pular,
Eu convido a outros pulares também, porque você, quando é fraco, quer fazer que as outras pessoas sejam fracas também. Mas ele falou assim: não, eu sei o Deus que me chamou lá na beira da praia. Vamos continuar remando, vamos continuar remando, vamos continuar remando. E quando eles estão remando, alguém diz e grita: está vindo um fantasma. Aqui é interessante, irmãos, porque no meio da adoração tem mais gente vendo o fantasma do que a presença de Jesus. Era um mito no meio dos pescadores falarem que existia fantasma diante das tempestades. Isso era um sinal que eles iriam morrer, o barco iria a pique. Era um mito diante deles. É por isso que eles gritaram: é fantasma, vamos morrer, vamos a pique. Só que não, aonde eles estavam temendo as ilusões da vida, aparece Jesus dizendo: ei, sou eu. Tem alguém aqui nessa noite para dizer: eu reconheço que Jesus está comigo nessa prova, que Jesus está comigo nessa luta, que Jesus está comigo nessa situação complicada. Esse mês será o melhor mês da minha vida, porque foi Ele que falou para mim atravessar. O projeto não vai fracassar na tempestade. Tem alguém aqui comigo que crê? Porque Deus é Deus que cumpre palavra. Jesus está andando sobre as águas. Isso me chama muita atenção, porque o Deus que anda e dá ordem ao vento, Ele está chegando, andando sobre as águas. Tem gente, irmãos, fracassado, destruído, desanimado, bravo com o pai, bravo com a mãe, bravo com o pastor, bravo com a esposa. Ah, meu Deus! E Jesus está dizendo assim: porque você não me vê. O dia que você me reconhecer, você vai ficar tranquilinho, sereno, leve, solto e sobre as águas. Tem alguém aqui comigo e está leve hoje? O corpo está cansado, você está leve. Um monte de gente com fardo, segunda-feira nem sei o que eu faço da minha vida, e você está leve dizendo assim: Jesus está comigo. Tem pessoas dizendo assim: não sei se eu vou conseguir atravessar, não sei se eu vou conseguir vencer, e Jesus está dizendo: olha o mais que vencedor, está dando glória a Deus, está dando aleluia, está dizendo: eu sei, glória a Deus, pois vencerei. Em nome de quem? De Pedro, de Tiago, de João? Não, em nome de Jesus. Tem alguém aqui comigo? Levanta a mão e dê glória para Jesus. Ah, meu Deus, aquilo que parecia a morte, aparece a vida andando sobre as águas, e dá uma voz para eles: fica tranquilo. Ele repreende o vento e o mar fica tranquilo. Eles atravessam para o outro lado e a vida está continuando. Pastor, até agora eu não entendi, o Senhor não entrou na mensagem da cruz. Sim, Jesus chama Pedro para o particular mais para frente, fala assim para ele: Pedro, eu vou morrer, tá? Ele declara isso: importa que o Filho do Homem seja entregue ao matador, para que se cumpra a glória que há de ser revelada. Tem alguém aqui que crê nisso? Pedro, no presente momento, levanta a sua voz, aquele que, sabe aquele camarada que fala assim: estou contigo todo o tempo? Não, o senhor vai morrer não. Eu morro no seu lugar, mas o senhor não morre não. Pedro, posso contar contigo? Pode, Senhor. Aí Jesus dá uma falinha para ele: ainda que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. A gente às vezes, irmãos, quer ser forte demais. A escola bíblica hoje foi bem por essa linha. Às vezes a gente queremos ser o bambambam demais. Às vezes a gente queremos ser aquele que vai falar assim: eu nunca erro. Eu já recebi esse estou contigo, todo lado a lado contigo, de inúmeras pessoas. Todas elas fracassaram, todas. A única que mantém do meu lado é minha esposa até hoje. Mas tem outras no meio da igreja que continuam orando, graças a Deus pela vossa vida, alguns irmãos, alguns obreiros. Mas já recebi inúmeras palavras de pessoas dizendo assim: eu nunca vou falhar, se depender de mim eu estou contigo até o fim, se depender de mim nós vamos ganhar, se depender de mim nós vamos vencer, se depender de mim, eu, Senhor, pode contar comigo. Mas só que chega no momento das diversidades, as pessoas olham e falam assim: não conta comigo não, eu vou sair por aí. Pedro foi a mesma coisa. Jesus olhou para ele dizendo: ô Pedro,
Você tem certeza? Você está falando? É muito forte o que você está falando. Você vai morrer por mim mesmo, Pedro? Sim! Eu estou com uma espada aqui. E aí daquele que chegar perto, Senhor. Ah, tá bom, Pedro. E de repente Jesus está amarrado no pátio da guarda, após ser chupateado, após ser cortado com 39 patadas menos umas, seu corpo ali todo em flagelo, aberturas de vergões às suas costas, a sua carne exposta, os seus ossos expostos, amarrado ali, e Pedro que disse que não negaria, que estaria com ele, que está com algumas distâncias daquele pátio que Jesus está bem para fora, ali aquecendo na fogueira. Na verdade ele foi lá sem fogueira, ele foi para esconder, ficou meio de longe, só que alguém chegou, acendeu a fogueira, porque algumas pessoas vão identificar você, não vai deixar você escondido, porque Deus é assim, Ele sabe como atrair você para a fé de volta. Alguém vai lá, acende a fogueira, e quando acende a fogueira começa a aparecer o rosto de Pedro, e o rosto de Pedro ficou visível a muitas pessoas, e algumas pessoas perguntaram: você não é aquele que andou com ele, não é? Que isso? Eu não. Uma vez. Aí chegou outro: mas você é daquele homem, não era que você estava lá no meio daquela multiplicação lá, não? Eu? Não. Mas você não é aquele que começou muito bem, largando tudo por ele? Você não é, não? Cumpriu-se. Aí que o galo cante 3 vezes: você vai de me negar. O que é esse cantar do galo, querido? Para os teólogos, é a troca da guarda, e tinha o gaio, um barulho que se dava na roda da carroça que fazia a troca da guarda, e era como se era gaio, a tradução vai para galo. Enfim, não importa, houve um barulho, ele negou 3 vezes. E a Bíblia diz que Jesus é levado para o matador, Monte da Caveira, braços abertos, crucificado, dá o brado da vitória, dizendo: tudo está consumado. De repente Jesus é procurado por 3 Marias ali no sepulcro, que vão pela madrugada buscar e encontrar-se com Jesus. Quando ela se aproxima, a pedra já estava removida, e houve todo aquele cenário que nós estamos acostumados a falar. O jardineiro, o anjo, fala com as mulheres, que sai correndo e vai com uma mensagem. Elas eram portadoras de uma mensagem: Jesus vive. Mas tem um detalhe: fala para Pedro que eu vou encontrar com ele de novo na praia novamente. Tem alguém aqui hoje que Jesus marcou encontro com você? Jesus marcou: você negou durante esse mês, desses dias, pastor, a minha vida está desse jeito, estou lançado, estou jogado. Jesus está dizendo: eu marquei um encontro com você lá no mesmo lugar onde tudo começou. Eu não desisto do projeto, eu não desisto de você. É em você que eu vou começar a obra que eu quero cumprir. Tem alguém aqui que sente que tudo tentou levar você a desistir, tirar você, arrancar você, mas Jesus falou assim: é com você o projeto. Aí você não conseguiu parar, aí não conseguiram parar você, aí não conseguiram fazer você desistir. Por quê? Porque você faz parte do projeto dele. Eu sinto alguém aqui dizendo: foi por isso que eu não parei. Oh, aleluia. Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito falou na minha alma, dizendo: lembra de alguns eventos que aconteceu na igreja? Pessoas saíram lá na rua dizendo: para dentro dessa igreja eu nunca mais ponho o pé. Aí eu olho para o meu redor, vejo essas pessoas no mesmo lugar. O que é isso?
pastor, é Deus dizendo assim: eu não desisto do meu projeto. Tem alguém aqui que acredita, que você até pensou, nunca mais vi, mas Jesus falou, você estará no mesmo lugar onde tudo começou. Glória a Deus. 2, você vai lembrar do episódio que você falou, pegou a família, que não volto mais, e hoje está você, sua família aqui, dizendo, eu quero galgar no ministério. Deus está falando contigo, não adianta esconder, Pedro, você está lá escondidinho, mas a luz da palavra ilumina a sua mente, para você lembrar, de fato, eu achei que eu nunca mais voltaria a essa casa, eu falei para minha esposa, falei para os meus filhos, mas Jesus fala assim, você é um projeto de Deus. Tem alguém aqui que acredita que é um projeto de Deus? Você já tentou por esses dias várias vezes em parar, em tentar fazer pessoas pararem também, mas Deus está te chamando aqui. Ei, eu tenho um propósito na tua vida e não desisto de você. Tem alguém aqui que crê nisso? Tem alguém que crê nisso? Não, tem alguém que crê nisso, irmãos? Deus está falando na alma. Você pode sair daqui empurrado com a mensagem, mas Deus está te fazendo lembrar que você não é qualquer um, então não age como qualquer um, ainda põe-se de pé, porque Deus tem um projeto na tua vida. Às vezes você está andando como um Zé Ninguém, irmãos, e Deus está falando, ei, se põe, se posiciona, postura. Ei, Pedro, postura. Sabe qual que era a postura de Pedro quando ouviu que Jesus havia falecido, morto, sepultado? Correu voltar a pescar novamente. E Deus não tem problema com isso, irmãos. O Deus que chama lá atrás volta a chamar de novo. Tem pessoas que já largaram tudo, começou muito bem, já abandonou tudo. Eu era um bom diácono na igreja, era um bom evangelista, era um bom presbítero, era um bom pastor. Hoje já largou tudo. Era um bom cantor, era um bom tocador. Agora as coisas de Deus não têm valor mais. Eu faço quando eu quero. E Deus está falando assim, volta ao projeto novamente. Volta ao projeto novamente. As coisas de Deus não é brincadeira. Você vai esperar quem se levantar para dizer isso para você? Não, se Deus levantar um de fora para dizer, ei, Deus usa ainda o servo dele, da igreja, o pastor da igreja, para te alertar, que é para você voltar no projeto de novo. Pastor, só volto no projeto quando eu for pregar, quando eu liderar, quando eu for pastor, eu só volto no projeto. Deus falando assim, vai tentando fazer isso, e você não sabe as consequências que isso pode te levar. É tempo ainda de voltar por amor, porque Deus sabe como fazer despertar a fé. Aleluia ali, bem no cantinho. Deus sabe ainda despertar a sua fé. Não, Deus ainda sabe despertar a sua fé. Ei, Deus ainda sabe despertar a tua fé, para você voltar à aliança que teve no começo, com a aliança de fidelidade. Hoje Deus é fiel, você é infiel. Até quando vai acontecer esse joguinho com Deus? Até quando vai fazer esse joguinho? Eu faço do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não dou glória a Deus, eu não dou aleluia, eu não vou na igreja, eu não... Ei, para! O sangue de Jesus tem poder. Como o pastor sofre, irmãos. Como o pastor sofre. Você não tem noção disso. Mas aquele sofrimento aqui dentro. Por fora você pode até tirar uma com o pastor. Olha lá, pegou um pedaço do pano da... Se brincar, vai tomar disciplina. Ela pegou um pedaço do pano para fazer gravata. Ai, Jesus, para você descontrair, dar uma relaxada, dar uma risada. Como que é lindo ver vocês sorrirem. Sabe qual é o problema das pessoas? Que ela perdeu essa sensibilidade de sorrir pelas bênçãos que Deus está te dando. É óbvio que muitos sorrisos são de deboche, de hiena, mas Jesus está falando assim, ainda vai sair um sorriso dos teus lábios de alegria por tudo aquilo que eu fiz com você. A Bíblia diz que Pedrão está lá, porque o frustrado é especialista em convidar
convidar frustrado para andar junto. Vou repetir para você pegar. O frustrado é especialista, ele sempre fala mal de você, mas quando ele vê você frustrado, ele se une com você para te deixar mais para baixo. Parece que isso acontece com a gente continuamente, não é? Você vai ver alguém lá ruim, encosta aqui, é verdade mesmo, deveria ser assim, não é assim. Aí você, aquela pessoa que você fala assim, olha, não é assim, tem que ser desse jeito. Agora você está frustrado, você entra no joguinho dela. Aí você começa a comer na mesma mesa, fazer as mesmas reuniõezinhas. E Deus está falando assim: ei, eu sei despertar a sua fé de volta. Eu sei despertar a sua fé. Olha que coisa interessante. Pedrão convidou, porque ele é especialista, ele é influente, ele tem posição, ele tem alguma coisa, ele tem posição na terra. Ele é bom pescador, sabe aqueles políticos que sabem atrair as pessoas, dão um santinho ali, enfiam alguma coisinha aqui no bolso de ciclano, dão um elogio para Bertano. Eles são especialistas em atrair pessoas para ele. Mas tem um Deus do céu dizendo assim: os meus escolhidos não cairão nas artimanhas do adversário da tua alma. Eu não sei quanto a você, mas Deus está falando aqui, irmãos. O seu silêncio é sinal do que Deus está falando na tua alma. Se uma mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar, levarei minha. Só que Pedro parou de levar a cruz. Pedro desistiu e levou pessoas com ele a desistir também. Vamos voltar para o mar pescar. E Deus sabe os seus encontros, das suas recepções, aonde Ele te encontra. Diz para Ele que eu vou encontrar Ele lá no mesmo lugarzinho da frustração. Você vê que tem pessoas que se frustram, irmão. Volta para as drogas, volta a mentir, volta a enganar, volta a beber, volta a fumar, volta às distrações da terra. E Deus está falando: eu sei aonde te encontrar. Tem alguém aqui que sabe que Ele sabe aonde te encontrar. Porque as frustrações levam a pessoa a pensar no passado, nas ilusões. A gente diz alguns casais, tem pessoas: meu Deus, acho que o que passou para trás é melhor do que o presente. Quantos filhos acham que a vida de outro filho em outra família é melhor do que a família que ele está vivendo? Quantos membros acreditam que na igreja dos outros é melhor onde ele está? E Deus está dizendo: não é assim não, filho. Você tem que saber que eu te escolhi para um projeto. O pastor, o bispo que lhe prega hoje, muitas pessoas tentaram tirar o projeto de Deus da minha vida. Mas eu estou onde eu estou porque Deus sabe aonde colocar a gente. Deus sabe como colocar. Porque se você acha que o cetro pode estar na mão do governo, na mão de um rei, mas o coração dele está na mão de Deus. Estudo da palavra nesta manhã. A sua vida pode estar na boca de fofoqueiro, de um monte de pessoas que não acreditam em você, mas o coração dessa pessoa ainda está na mão de Deus. Deus não perdeu o controle da situação. Tem alguém aqui comigo que acredita que Deus não perdeu o controle do projeto que Ele te chamou para fazer? Levanta a mão para o céu e dê glória para Jesus. Ele não perdeu o controle porque alguém parou, desistiu, fracassou, não quer, não vou, não faz. Deus fala assim: o projeto está comigo, meu filho. Não está na mão daquele que você acredita que pode te ajudar. A maior ajuda que você precisa ter sou eu. Tem alguém aqui comigo que acredita nisso? Para você viver mais tranquilo lá dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da igreja. Ter sorriso mesmo de alegria.
ter momentos de descontrações, dizer, estou sofrendo de bobeira, porque eu tenho um Deus que eu sou projeto dele. Não é ele é meu projeto, eu sou projeto dele. Não é eu que domino ele, é ele que domina a minha vida. A Bíblia diz que Pedrão está ali. E aqui encerra a mensagem dessa noite. Não vou falar mais 5 minutos, porque o Senhor sabe que 5 minutos se converte em meia hora. Pedrão está lá, tentando, porque é assim, irmãos, os homens, as pessoas experimentam coisa grande com Deus, aí acham que tem experiência, aí eu tenho experiência, eu já fui pregador, eu já fui cantor, eu tenho experiência, eu já dirigi igreja, eu já dirigi grupo, eu já fiz isso, acha que tem experiência, aí está lá no mar, tentando fazer alguma coisa, mas não está acontecendo nada, e Deus está falando assim, sem mim, nada podeis fazer. Tem alguém aqui que acredita? Se não for ele na nossa história, não poderemos alcançar êxito em todo o nosso trabalho. Você acha que você está dentro daquela empresa lá porque você é bombom? Você está dentro da sua família, debaixo de graça, debaixo de bom, porque você é bom? Não! É porque a graça de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Não tenta sozinho não, vai dar ruim. Vou repetir, não tenta sozinho não, vai dar ruim. Ainda esteja debaixo da autoridade de Deus, ainda esteja debaixo como ovelhas. Porque tem duas diferenças. Primeiro que Jesus chama o Pedro e vai dizer uma fala. Primeiro cuida de cordeiro, depois cuida de ovelha. Tem uma grande diferença. Isso aqui é profético, irmãos. Primeiro Deus fala assim para ele, Jesus fala para ele, cuida dos meus cordeiros. Aí Jesus fala assim para ele, olha, se você se converter, tá? Depois que você se converter, você vai cuidar de ovelha. Tem uma diferença. Tem gente que só sabe cuidar de cordeiro, de ovelha não sabe. Não, eu vou repetir, para você achar que as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Tem cordeiros, irmãos, e tem ovelhas. O que é cordeiros? Primeiro você tem que sacrificar coisas, para depois você cuidar de ovelhas. Se você não sacrificar esse cordeirão aí, que qualquer coisinha já está dando chifrada nas pessoas, já está arrumando intriga com as pessoas, se você não quer sacrificar, cordeiro representa sacrifício. Depois que você se sacrificar, aí você vai cuidar de ovelha, porque a ovelha sabe reconhecer o valor do sacrifício. Aleluia aqui. Jesus está falando para você, primeiro você tem que sacrificar. Sacrifica, sabe cuidar dos seus irmãos, sabe o que é sacrificar? Renuncia a si mesmo pelos seus irmãos. Você está com a razão, você está certinho, o camarada errou mesmo, mas sacrifica aí, vai seus orgulhos, suas vaidades, baixa a bolinha, libera perdão para ele, porque você errou também muito pior do que ele. Libera perdão aí, sacrifica esse cordeirão aí, para depois você cuidar das minhas ovelhas. Sabe porque é aí que está o segredo das coisas, irmãos. Tem pessoas que não sacrificaram ainda o cordeiro que existe nele e quer cuidar de ovelha. Deus está dizendo, enquanto você não sacrificar o cordeiro, você não vai poder cuidar das minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. A gente passa com leitura e não recebe nada de revelação, e Deus vai falando. Quem está ouvindo Deus falar, diga amém. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquele fiasco, aquele fracasso, Jesus dá um grito: tem alguém com peixe aí? Alguém fala assim, é a voz do mestre. Pedro, você ouviu isso aí? Eu não ouvi nada, porque tem gente, você não ouve a voz de Deus, não ouve a voz do seu pastor. Sabe por quê? Porque está debaixo de orgulho, vaidade, aí não atenta mais à voz de Deus. Aí Pedrão estava desse jeito, escolhido, irmãos. E João, você que andou com ele, está com os ouvidos afiados aí? De quem é a voz? É dele. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Pedrão ainda estava como um cordeiro, tinha que ser sacrificado. É por isso que Jesus falou assim: o diabo pediu para peneirar a sua vida, e eu roguei a ele para peneirar. Oh meu Deus!
Olha só, irmão, o que Jesus está fazendo com Pedro para arrancar Simão, porque tem coisa na nossa vida. Simão é o cordeiro que precisa ser sacrificado para cuidar de ovelha, para ser ovelha. Então Deus estava falando assim: o diabo pediu para peneirar a sua vida, e eu roguei, orei, falando para ele: pode peneirar, porque ele tem que arrancar esse Simão do passado, desse velho homem, para se tornar um Pedro na minha presença, para me servir, para me adorar. Tem alguém aqui hoje que Deus está arrancando o Simão para apresentar a você quem de fato você é. Às vezes dói, irmãos, a gente fica com carinha feia para o pastor da igreja, às vezes nós ficamos bravinhos, mas Deus está falando assim: eu estou deixando o inimigo peneirar você para arrancar essa palha grossa, ruim, para ficar somente o trigo bom, olha, o fruto, para que você possa dar fruto na minha presença. Glória a Deus, amigo. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, porque antes de ser Paulo era Saulo. Para arrancar esse Saulo, Deus também fez com que ele voltasse a passar por humilhação. Porque Deus, tem muita gente que tem o privilégio de ser honrado sem passar por humilhação para arrancar o velho homem, mas continua passando vergonha, fazendo pessoas, igreja, passar vergonha com o seu velho homem, dizendo uma coisa que não é. E Deus está dizendo: eu vou permitir que o inimigo te peneire, para você de fato ser o que eu preciso, que o projeto seja realizado na sua vida. Tem alguém aqui, irmãos, pode dar glória a Jesus? Por esses dias você vai ver Deus peneirando gente. E é interessante que Ele mesmo assopra o vento para a palha ir embora, para ficar a essência do trigo, do fruto. Diz a Bíblia que quando eles ouvem a voz, e agora Pedrão fala assim: Jesus, ele estava despido, ele se cingiu os seus ombros, colocou uma roupa e começou a nadar. Não foi de barco, foi nadando. Porque quando você sabe que é Jesus, irmão, você não fica com frescurinha: vai molhar a roupa, o som está lá. Desculpa, irmão, com todo respeito, nós estamos monitorando o som da igreja. Tá bom o som, irmão? Dá um amém, por favor. Fala amém, só quem acha que o som está bom. Maravilha. Eu não gosto quando as ovelhas vão para casa aborrecido com o bispo. Gritou demais, eu não ouvi nada. E Deus está falando aqui conosco: vocês têm que ter essa essência de saber essa comunhão com os outros, saber discernir, falar. Não tem vergonha de chegar no tecladista, está alto, isso é comunhão. Não tem vergonha de chegar no mesário e dizer: está alto, isso é comunhão. Para o carneiro tudo é revolta, mas a ovelha vai se familiarizando, vai se envolvendo com a ovelha, vai sabendo as dificuldades um do outro, e todo mundo já está na mesma harmonia, dizendo: tá bom, tá gostoso, a palavra está dolorida, mas Deus está falando. Quem está ouvindo a voz de Deus, dê glória para Ele aí. Eu estou tremendo, irmãos. A Bíblia diz assim, queridos, que Pedrão sai mergulhando, pastor Renato, não importando com nada, porque aquele que não importa com nada não quer nem saber. Ele vai: eu quero Jesus. Ei, Pedrão, está pressadinho, porque você não sabe o que ele falou para mim lá no começo. Você não sabe o que eu fiz com ele. Sabe o que eu falei para ele? Que nunca negaria ele, morreria por ele. Sabe o que eu fiz? A maior besteira na minha vida. Quando ele estava lá crucificado, eu neguei ele 3 vezes. Por isso que eu mergulho mesmo, porque só eu sei onde eu errei. Eu me humilho mesmo, porque só onde eu sei onde eu fracassei. Tem gente que não está entendendo nada das suas atitudes, da presença de Deus, de dar glória a Deus, de dar aleluia, porque só você sabe o que você fez em relação a esse Deus que nós estamos adorando. A Bíblia diz, querido, que Pedro mergulha, e quando chega na praia, Pedro, está aqui a fogueira, tá, Pedrão? Você estava preocupado lá com o pão? Com gentileza, dá licença, irmão. Você estava preocupado lá com o pão, Pedrão? Olha aqui, ó. Pão. Está preocupado com o peixe? Está aqui, ó. Que carpa gostosa. Está aqui, Pedrão. Aqui, ó. Come. Vê se está o tempero da diaconisa Cleonice da igreja. Olha, come. Olha o pãozinho.
Vê se daquele da padaria Princesa de Lorena. Olha só. Deus prepara o cenário aonde você está frustrando nas suas tentativas e acusando gente, dizendo que não vai dar certo. E Deus está dizendo: o que você está procurando lá, eu já preparei para você aqui. Quem acredita que Deus já preparou para você algo nessa semana? Quem já acredita que Deus preparou no lugar da humilhação? Você vai ver, olha, um resultado de honra. O inimigo tentou te envergonhar e Deus está dizendo: eu vou honrar com dupla honra no lugar da sua vergonha. Quem crê, levanta a mão e dê um glória para Jesus. A Bíblia diz que aquele diálogo está acontecendo. Jesus fala assim para ele: mas traga os seus peixes também, tá? Quem trouxe cesta básica para a igreja hoje, diga amém. Amém. Parabéns, porque Jesus que fala assim: eu te sirvo, mas você saiba servir os outros também. Você pescou? Então traz. Jesus não mandou desperdiçar no mar. Jesus falou assim: traz o peixe com vocês também, porque vai servir outras pessoas também. Eu preparei para você, mas você tem algo preparado para pessoas também. Ah, não, isso que é profético, irmão. Às vezes a gente acha que as coisas de Deus de qualquer jeito, não é. Deus tem diretrizes em tudo que fazemos. Olha, enquanto você faz para Ele está fazendo por você. Não retém não, que é de Deus, traz para o altar. Se Deus tocou no teu coração para você ter uma dispensa cheia, ei, contribui para que tenha gente com a dispensa vazia. Se Deus te abençoou com a porta do emprego aberta, contribui na casa de Deus. Não retenha o que é de Deus. Faça o seu melhor, porque enquanto você está lutando, se matando para gastar isso no futuro com remédio, com doença, Deus está dizendo: eu tenho um futuro abençoador para você que acredita que eu sou Deus que faz o projeto começar e ele termina bem. Quem crê que Deus cuida dos teus escolhidos? Tem gente que tem medo das coisas não dar certo no futuro, ainda retendo o que é de Deus. Não faz isso não, irmão. Isso é o maior pecado da sua vida. Entrega o que é do Senhor no altar. Aí diz a Bíblia que o relacionamento está acontecendo. Eu já estou terminando. Quem tem mais um minuto? Ninguém. Meu Deus. Só vocês dois vão ficar aqui na mesa. Olha só. Jesus está ali, pega na mão de Pedro. Pedro, sabe aquele dia que eu peguei na sua mão e a gente deu uma voltinha na praia? E você conseguiu atrair outras pessoas com você? Então vem cá que eu tenho um particular com você hoje. Pegou Pedro pela mãozinha. Já está alimentado, Pedro? Já? Tá bem satisfeito? O peixe estava gostoso? Estava. O pãozinho estava fresquinho? Estava. Então vem cá, um negócio comigo. Pastor Renato, por gentileza. Eu não gosto de fazer isso com os pobreiros, mas me empresta a sua vida. Jesus pega Pedro e vem falando assim: vem comigo, Pedro. Pedro, você sabe o que aconteceu lá atrás, né? Eu não desisti do projeto. Eu falei que você seria pescador de homens. Tá vendo? Tá vendo, Pedro? Tá todo mundo de olho em você, viu? A sua decisão aqui vai atrair pessoas comigo, Pedro, vem. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha, Pedro. Vamos parar um instantinho só. Tu me amas? Pedro olha para ele com amor. Eu te amo. Pedro, eu estou entendendo o que você está me dizendo, mas eu gostaria de perguntar mais uma vez: tu me amas? Eu te amo. Amor, filhos, aquele companheirismo, aquela amizade. Pedro, eu vou falar mais uma vez, e talvez você não vou encontrar em você esse amor, mas vou fazer uma pergunta: tu me amas? Essa terceira pergunta era aquele: você tem um amor ágape dentro do seu coração a ponto de deixar tudo e não tem interesse nenhum nas coisas que você vai viver, ou tem para viver só para me servir? O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Tem muita gente ainda para ganhar para o reino. Por gente, obrigado, pastor. Quem está aqui hoje acredita que Deus tem um particular com você ainda para te dizer: eu não desisto de você, embora você já havia desistido de mim. Tem um louvor que diz isso, né? Eu não desisto onde os outros já desistiram.
Estou falando aqui com pessoas que veio para essa ceia aqui hoje, está dizendo: não, o Senhor não vai contar mais comigo, falhei muito, errei muito, olha, eu deveria ter feito melhor, e eu sempre fracasso, eu sempre dou uma mancada. Na verdade eu estou igual Jacó, Deus marcou minha coxa, agora eu só ando mancando, mas Deus está dizendo: eu amo você, eu tenho um projeto na tua vida, que eu não vou deixar na beira da praia. Vem comigo, te coloca de pé, por gentileza, porque Deus não desiste de você. Ele não desiste, pastor Renato. Pastores, por gentileza, vamos posicionar.